A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Aí, gente, bom dia, muita luz no seu coração. Obrigada por estar ouvindo a Rádio Mundial no programa Linguagem do Corpo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvinte. A gente estava rindo aqui de novo, porque eu sou puro gato, né? Assim, eu ajo como gato, eu penso como gato, tem um monte de gato. E eu falo pro Lu, se você puser uma lanterninha com uma luzinha assim na parede, eu começo a correr atrás. Chama atenção. Que nem diria o Spock, fascinante. Eu preciso me concentrar. Olha lá, o gatinho. Cadê o gatinho? Nossa, esse gatinho aí tá sexy, né? Ô, Pedro, que gato é esse? Gente, um beijo no seu coração de novo. Acorda, levanta a tua cabeça. Todas as vezes, lembre-se sempre disso, viu? Não é frieza, não é orgulho, não é nada. Levanta a tua cabeça agora. Não importa o que aconteceu no passado. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa o que aconteceu hoje de manhã. Não importa, né? Levanta a tua cabeça, relaxa. Olha para cima. Pede a Deus que te dê paz para você saber resolver todos os problemas. Quanto mais você se atormenta, menos resposta você terá. Existe um exemplo maravilhoso que num dos livros do mestre Masaharu Taniguchi, da Seishonoye, ele fala assim, imagine um lago sereno, cristalino, paradinho assim, parece um espelho, né? E você pode ver até o fundo, tranquilo, você está lá na margem olhando. De repente, cai o seu anel, a sua aliança ou o seu relógio ali. E você fica desesperado, de medo de perder aquele objeto tão querido teu. Então o que você faz? Você pula na água, começa a vasculhar, a terra lá de baixo começa a subir. E você não vê mais nada, você não sabe mais onde está o teu anel ou o teu relógio, e aquela terra toda remexendo e a água fica turva. Então o mestre Masaharu Taniguchi, ele sempre diz assim, deixa a poeira baixar, né? Fica quietinho, não faz nada. Tem certas situações, ou quase todas, que você às vezes não tem que fazer nada. Você precisa ficar quietinho, observando, respire calmo. Daqui a pouquinho aquela terra começa a descer para o fundo. Então você observa com calma e encontra o objeto seu que tinha caído. E você vai lá e pega com cuidado. Então, a mesma coisa, faça com a sua vida. Quanto mais você... Já percebeu? Cada vez que você tenta solucionar uma encrenca de família, fica pior. Não é engraçado isso? Toda vez que você disse uma coisa, aí interpretaram você mal, aí alguém já ficou criticando você, aí você vai lá e tenta dizer que não é. Aí o outro já fala que você falou, não é assim? Não é melhor ficar quieto? Uma hora alguém vai vir te perguntar. E você diz calmamente. Lembra a história de Jesus? Quando ele ficou lá de frente, lá, né? Para os grandões. E ele não se defendeu. Por quê? Porque era óbvio que ele não era um criminoso. Ele não tinha nem mais o que dizer. Seria uma palhaçada ele ficar lá dizendo que não, porque eu não sou, sabe? Então ele ficou quieto, ele falou, o povo que vá a meu favor. E não foram. Não foram, estão pagando até hoje. Então, olha só, gente. Só para, antes de começar a linguagem do corpo, só avisando, vamos ajudar um monte de crianças. Não sei que dia. Dia 22 dia do 3. 22, terça-feira. Eu estarei dando uma palestra gratuita em Jundiaí. E o ingresso é uma caixinha lá, aquela caixa assim de garoto, lacta e tal. Uma caixa de chocolate. Chocolate. Não é para ir comendo no caminho não, hein? É para levar lá. Então você vai ligar agora para o Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que é 50
2822. 5082-2822 e você vai pegar o endereço. Não tem telefone para inscrição. Você vai direto, chega cedo, né? Chega um pouquinho antes do horário, chega com a sua caixa de chocolate e você pode entrar, porque a caixa de chocolate será o seu ingresso. E agora, na Páscoa, centenas de crianças pobrinhas que não têm condições de comer uma coisa gostosa tal, receberão a caixa de chocolate do ingresso dessa palestra. Lá viu? em Jundiaí, hein, gente? É em Jundiaí. Vocês todos aí ao redor, é pertinho de São Paulo, pertinho de Campinas também, né? Então vamos lá, ajudar. O local é gigantesco e Paulo, querido, do pessoal da maçonaria, né? De várias sociedades maravilhosas que estão, essa comunidade maravilhosa que está fazendo esse evento, e eu vou ensinar linguagem do corpo, leis universais, saúde, tem um monte de coisa, vocês vão se divertir aí, tá bom, gente? Liga lá, hein, 5082-2822. Em se tratando de saúde, a Rádio Mundial, ela fica batalhando, né, para que todo mundo se cure, seja feliz, seja próspero e tal. Mas por que tanta gente que escuta a Rádio Mundial direto, ou que faz terapia direto, ou que lê tudo que é livro, ou que, sei lá, tenta de todo jeito rezar e certos pontos da vida não melhoram? Então a tendência que as pessoas têm é de dizer que aquilo que não está melhorando é por culpa de alguém. E, na verdade, não é. Olha que interessante, existem prisões na mente, né? A mente, ela tem várias cadeiazinhas assim, várias jaulinhas. E a mente humana, de hoje principalmente, assim, com tanta tecnologia, uma modernidade que hoje se permite muita coisa, a censura hoje tá liberta, aquela coisa assim, né? Existem tantas gaiolazinhas dentro do teu cérebro que você não sabe que tudo isso é uma prisão. Você sabe quais são as prisões que eu estou falando? Das crenças. As pessoas têm crenças, todos nós temos crenças. Que vem desde lá de trás, né? Lá de trás. Cada um vai passando por outro. Vai saber desde onde. Pois é. E hoje, as crenças estão ficando piores. Porque hoje, muita gente consegue provar, entre aspas, certas coisas que aterrorizam a mente humana. Fora filmes, novelas, que estão toda hora influenciando o subconsciente das pessoas. Filmes de terror, as pessoas sentem vontade, tem alguém que está escutando aqui, né? Filmes de terror congestiona negativamente o subconsciente. A pessoa, ela se limita de uma tal maneira no futuro da vida dela, sem ela saber que foram todos os filmes de terror que ela assistiu na adolescência, a mesmo na vida adulta. Filmes de guerras, mortes, decapitados, essas coisas são muito negativas. Novelas com altas tramóias, você sabe que novela vicia. Por quê? Porque eles deixam uma água na boca e você fica com vontade de saber o que tem no dia seguinte. É uma tendência humana a curiosidade. Então, olhem os tipos de crenças que as pessoas todas estão contaminadas e aí as doenças demoram para se curar ou certas doenças não se curam porque você acredita que ela não vai curar. Por exemplo, a prisão da crença na hereditariedade. A prisão mental na crença das bactérias, micróbios, que vão entrar no seu organismo e que vão te derrotar. A crença na velhice, que vai ficando velho e que não tem mais jeito a saúde. Acaba tudo. Que acaba tudo e que o corpo vai ficando fraco, a cada dia vai declinando. Olha a crença que a ciência materialista colocou no inconsciente, no subconsciente da humanidade, né? Outra, o clima. O sol dá câncer. O frio dá gripe. Olha a crença, gente. Aí depois, quando você fica gripado, você fala, foi o vento que me pegou de revestrez. Foi um golpe de ar. Foi um golpe de ar, né? Gente, isso é crença.
Pelo amor de Deus, isso é crença. Pisar no chão gelado, né? No chão gelado. Constipação. Pois é. Agora, quando os índios lá antigos, séculos passados, morreram com a gripe espanhola, olha que interessante. Eles tomavam sol, frio, andavam descalça, bicho, tudo. Eles não tinham nada. E por que será que eles morreram? Grande parte dos índios no passado, leia a história, morreram com a gripe espanhola. Porque aquilo foi, tem que falar, né? Aquilo foi uma arma química para que os índios deixassem aquele território e os espanhóis daquela época pudessem tomar aquelas terras. Então, não se ensinam a verdade. Eles ensinam que esta gripe e tal, e inventaram vacinas e tal. O engraçado é que essa gripe espanhola só matou os índios. Não matou mais ninguém, só os índios daquela época. E os grandões não morreram, né? Ah, mas é porque o corpo deles estava imunizado e tal, né? Então, assim, aí tem esses filmes que quando os alienígenas chegam, eles não aguentam as bactérias da Terra e tal. Espera um pouquinho. Se eles não aguentam as bactérias, mas nós aguentamos, nós somos preparados para viver nessa Terra. Todos que estão na Terra estão preparados para tudo que essa Terra tem, por maior número de bactérias que tenha. Por quê? Porque Deus criou o sistema imunológico. E esse sistema imunológico no nosso organismo, ele só funciona bem através de uma energia eletromagnética que pulsa o tempo todo do coração, do chakra cardíaco, da glândula timo, junto do baço. Não, eu ia falar que, e quando surge, quando tem algo que cura, quando tem algum medicamento, algum composto que cura, ele é retirado porque a indústria da doença não deixa. Né? Exatamente. Porque ela, como cura, não há interesse em manter. Como é que é o nome daquela pomada para queimadura que ela curava e tiraram do mercado e era baratinha? Pois é, picrato, unguento de butezim. Ela curava, ela criava uma película. Agora hoje é tudo paliativo para que você use outro remédio. Aí se não deu, você não aí acha você vai mais usar porque outro. Cura, né? Tiraram dali. Ao invés da gente brigar com quem não quer a saúde, veja bem. Fique bem por dentro e acredite que você é uma pessoa saudável, você é filho de Deus perfeito. Assim como a Seishonoye fala, né? Assim como os antigos egípcios falavam também. E o começo da medicina chinesa, há mais de 5.000 anos, sempre acreditou que o ser humano é um ser maravilhoso, forte. É uma máquina completa. É uma máquina completa e que vive através dos elementos da natureza. Terra, fogo, água e ar. Aí, quiseram fazer você acreditar que terra tem micróbio, que o vento dá gripe, que o fogo queima você, te machuca, e também que o fogo do sol dá câncer. E que a água tem bactérias. Aí você fugiu dos 4 elementos. Daí você não consegue ter o 5º elemento que cura tudo. Qual é o 5º elemento, gente? O amor. O amor. O amor é o 5º elemento. E você só consegue ter o 5º elemento dentro de você quando você ama a natureza e se entrega à natureza. Ó, quem for lembrar desse tempo, que quando eu era criança, né? Quando eu era moleque, a gente tomava água. Lá em Barbacena? A gente tomava água na mangueira. Ah, na torneira. Botava a boca na torneira e tomava aquela água do jeito que tava. Hoje tem filtros mirabolantes que tira não sei o que aumenta o pH, que tem não sei o que. Trocentas coisas, aí você fala, nossa, não era assim quando eu era criança, eu não morri, eu tô aqui. Pois é, agora olha só, as pessoas que ouviram isso agora, do Lu, pode estar dizendo assim, imagina, é que antes não tinha tanta sujeira nos rios, é que antes não sei o que, não tinha tanta gente, tanta poluição. Gente, tem muito mais entre o céu e a terra que você não sabe, ou não quer acreditar. E existem a carência humana é tão grande, a solidão interna é tão grande, que a vantagem de ficar doente, às vezes, é muito boa. Porque você consegue o amor, o perdão, o carinho, a atenção, só quando você tá tudo ferradão, doente. Benefícios do INSS. Benefícios de dinheiro. Então, se você ficar saudável de tudo,
né? E você não precisa de nada nem de ninguém, as pessoas te chamam de frio, de calculista, você não fica tão grudado em fofocaiada de família, você sai fora, é chamado de metido, e, né, de ausente. Então, você acaba não sendo tão amado. Agora, que tal você ter saúde total, rejuvenescimento total na sua alquimia espiritual e de crença? Você tem que fazer uma alquimia, sim, uma transmutação de suas crenças. E não fique falando para as pessoas. Eu estou falando na rádio agora, mas você, dentro da sua cabeça, sem falar nada para ninguém, passe a acreditar no melhor. Passe a acreditar que você está protegido em todos os sentidos. Faça a oração de Arcanjo Miguel, por exemplo, que ele está do lado, em cima, embaixo, dentro, fora. Faça também o Salmo 23, que onde você passar, nada vai acontecer. A crença. Por que as pessoas de fé, elas estão também no mesmo planeta que todo mundo, no mesmo país que todo mundo, ou na mesma cidade que todo mundo, onde está tendo infestações, né? E tal, e a pessoa de fé, ela tá ali junto com aqueles bichinhos, junto com aquele sol, junto com aquele frio, e ela não acontece nada. Dá pra entender? Aí vão falar que é a resistência física dela. Vai falar. Então, a fé, o amor, a alegria de viver e o perdão, acima de tudo, emana uma força áurica. E o teu corpo, ele fica forte. E você se torna um pilar. Agora, se você é forte e se torna o pilar da família, mas não tem sabedoria, você deixa todo mundo se pendurar nos seus ombros. Aí não aguenta de dor nas costas, né? Pela linguagem do corpo. Tá na hora de você delegar. Tá na hora de você acreditar que você, sim, tem uma longevidade enorme. E se você olhar direitinho os livros sagrados, está bem claro lá. Honrai pai e mãe, para que Deus te dê longevidade na terra. Porque teu pai e tua mãe biológicos, que os que te trouxeram para cá, né, para a terra, eles são tuas raízes. Eles são tuas energias de equilíbrio de polaridades. Então você precisa estar muito bem lá no inconsciente, não na consciência. Tem muita gente que fala, não vou fazer oração do perdão para papai nem para mamãe, porque eu tô bem com eles, não tem nada para perdoar. Mas olha a tua vida. Se a tua vida estiver perfeita, na saúde, no formato do corpo, na força, na prosperidade, você está feliz no amor, tem harmonia na família, todo mundo saudável, então eu acredito em você. Se não, eu não acredito em você. Faça a oração do perdão, papai e mamãe, 3 meses. A oração do perdão que está no meu site, linguagemdocorpo.com.br. Claro que as outras orações do perdão são maravilhosas, mas experimenta fazer um pouquinho aquela comprida lá que tá, que aí você não decora ela é grande. Não, é que eu escutei agora alguém falar assim, mas eu não conheci meu pai. Outros vão falar, minha mãe morreu quando eu nasci. Mas ele tem a memória celular original. Exatamente. E a gente chama também de memória natal. Ou seja, você estava no ventre da sua mãe e tem toda a memória do papai e da mamãe original, né? Lá dentro do seu inconsciente. Você pode pensar que não conheceu, mas você esteve com eles por pouco ou muito tempo. Com a sua mãe você esteve 9 meses, com certeza. Então existe sim a memória celular, a memória natal, e é só você evocar através da oração do perdão que esta criança interna que está dentro de você, ela é que vai encontrar uma solução para a sua vida. E não a sua consciência orgulhosa ou distraída, que não acredita em nada, que não muda nada, não é? Então, gente, faça alguma coisa para mudar as suas crenças. Procure um profissional de PNL, por exemplo, Programação Neurolinguística. Ele pode ajudar a você a mudar essas crenças, a ressignificar, mudar o significado que você tinha da história da sua vida para um outro significado que a sua mente vai aceitar. E a partir desse momento que você ressignifica, toda a sua vida começa a melhorar, porque a sua mente se liberta e você é dirigido para outro caminho. E você começa a ter outras atitudes, outros pensamentos, outras palavras. E aí você começa também a ter outros resultados na sua vida, começando pelo seu corpo. Porque o corpo humano é reflexo da mente. O corpo, ele simplesmente reflete aquilo que você acredita,
Aquilo que você teme, você atrai. Se você vive com sabedoria, medita, faz suas orações de agradecimento a Deus, você é mais saudável. Você fica que nem criança, porque ninguém vai encontrar o reino da felicidade de Deus, né? Se não tiver o coração de criança. Se você é uma pessoa aí, trabalhadora, séria, preocupada, sempre responsável, tudo direitinho, quase não brinca, não dá tempo, né? Cuida de todo mundo, você é um candidato a grandes doenças. Agora, ser criança por dentro não significa irresponsabilidade. Significa que você tem alegria de viver e que nem tudo você se coloca para resolver. Nem tudo. Porque você sabe que não é tudo que você pode fazer. Cabe também a causa e efeito de cada um, da sua família, do trabalho, porque eles também estão passando por situações. Pior, eles às vezes precisam passar por aquilo para que eles possam crescer, para que eles possam amadurecer, possam até enxergar, não sei, talvez através da dor. E se você ficar limitando, impedindo, fazendo tudo para todo mundo, poupando todo mundo o tempo todo, ninguém vai crescer. E você vai ficar sobrecarregado. Idade, por exemplo, esquece essa coisa. Esquece essa coisa da idade. Você já viu aquela doença dos olhos, lá das vistas, a catarata? Todo mundo que tem catarata, por exemplo, é porque em alguns momentos do dia ou da semana passou rapidamente pela cabeça assim, ó. Nossa, quanto tempo será que eu ainda tenho de vida? Quantos anos será que eu ainda vou viver? Quando você começa a perguntar esses tipos de coisas assim, você começa a perder as suas vistas. Sabia disso? Porque os olhos representam o futuro. Todo mundo que usa óculos, seja por que razão for, é porque não está olhando o futuro com grandiosidade, com alegria, com esperança renovada. Não está aceitando o novo na vida e está vivendo só assim, do momento. Está fazendo pequenos planos ou grandes planos, ainda com receio, com pé no freio, com medo. E aí você vai perdendo as vistas. Claro que às vezes vem uma doença como diabetes, como eu sempre falo, e que começa a degenerar várias partes do corpo. Por quê? Porque a diabetes significa medo do futuro, por estar preso às dores do passado. Gente, o Lu, ele vai passar a agenda deste final de semana para você. Tá bem cheio. Por exemplo, amanhã, dia 17, quinta-feira, às 20 horas, a Cris vai ministrar uma palestra inédita, que é autocura egípcia, com a palavra-chave para cada parte do corpo enferma, né? Cada parte que estiver enferma do seu corpo, ele tem uma palavra-chave. Porque lá no Egito, porque nós vamos em setembro novamente para o Egito. E se vocês quiserem ir com a gente, lembrando que não é turismo. É uma expedição, convivências, estudos, viu? E tem o dia da comprinha lá. Mas não é não, a gente tem que estar em grupo. E lá num templo, lá no Egito, eu dou sempre esta vivência para o grupo da autocura através de como você conhece o seu organismo. Existe uma palavra-chave para cada órgão. Então, se você aprende a falar aquela palavra de ordem para o seu organismo, você cura qualquer doença. E não tem crença nenhuma que impeça que você se cure, viu? E no sábado, dia 19, lá no Instituto da Vila Mariana, haverá um curso de Reiki 2. Isto, que o meu irmão, Ricardo Cairo, ele vai ministrar este curso com iniciação do Reiki 2. Se você já tem o 1, leve o seu certificado do 1 para o meu irmão e ele deixa você fazer o 2 lá com ele. O método é Usui tibetano. Isso. E no mesmo momento, em outra sala, haverá um curso de rejuvenescimento facial com a Maria Cairo, que é minha cunhada, né, esposa do meu irmão Ricardo Cairo. Também vai... E ela trabalha com séries de conhecimentos para trabalhar o rejuvenescimento através de pontos que você vai sair já aplicando em si e nas pessoas que você gosta. E no domingo, no dia 20, né, o curso de iniciação do Reiki 1, que vai ser com os dois. O Reiki 1, se você não tem nada e quer fazer o Reiki para ajudar a curar a sua própria doença, doenças de outras pessoas, melhorar a vida, Reiki 1, curso e iniciação, com o Ricardo Cairo e a Maria Cairo. E nesse fim de semana também a Cris estará, né, nós estaremos lá em Monte Alto,
onde na sexta-feira ela vai ministrar uma palestra beneficente, que a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. No sábado, um workshop de linguagem do corpo e no domingo, um outro curso também. Onde fica Monte Alto? Fica Monte perto... Alto fica pela Washington Luiz, ali perto de Ribeirão Preto. Quais as regiões, você sabe assim? Monte Alto, Ribeirão Preto, Franca. Então as pessoas dessas outras cidades poderão fazer o curso também ou a palestra gratuita na sexta. Vai ser o curso de meditação. Gente, olha só, presta atenção no que eu vou falar. No dia 26 de abril, na terça-feira à finalmente, tarde, a Cris vai ministrar um curso inédito, tá? Vai ser diferente, vai ser no dia de terça-feira às 14 horas, que é o curso Linguagem do Corpo e Leis Universais, com duração de 3 meses, com a cura egípcia. Com a cura egípcia, e vai ter treinamento. Exatamente. Então, por exemplo, se você já fez aquele meu curso de 5 meses de linguagem do corpo, que só tem uma vez por ano, né? Começa em agosto. Como foram muitos pedidos, ela abriu para terça e ampliou o curso, mas compactou. Compactei e agora tem treinamento para você sair fazendo a autocura. Agora, olha só que interessante. O curso de agosto, ele tem uma viagem no final, que é a conclusão do curso lá na Pousada das Cachoeiras. Este curso, não. Este curso, se você é daquelas pessoas que não pode viajar e não faz o curso de agosto, porque não pode viajar no final, para concluir, então você pode fazer este curso que começa dia 26 de abril, que é toda terça-feira à tarde. Por enquanto, só vai ter terça à tarde. E são 3 meses e você recebe o certificado de participação no final. Linguagem do corpo, leis universais, a autocura egípcia com treinamento. Tá? Não pode faltar no primeiro dia. Não pode faltar no primeiro dia de aula. Mais informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. Como é que é? Não entendeu? www.linguagemdocorpo.com.br. Não era do porco? Não, do corpo. E o telefone 011 5082 2822. Eu quero falar. Então vou falar. Então fala. Gente, em julho, os pedidos foram tantos. É verdade. Porque assim, como tava algumas pessoas que iriam pro Peru com a gente, resolveram. E aí começou todo mundo pedir, nós vamos para o México. Lá nas pirâmides Maia. Para as pirâmides Maias. Em julho agora, ligue 3331-3345. Vou repetir. Liga lá para a agência de viagem, Savage. Wellington. 3331-3345. Ou lá para o Instituto. E você vai viajar para o México com a gente em julho. E ou setembro para o Egito. Para o Egito. Gente, muito obrigada. Acesse o nosso site que tem um monte de coisa boa lá na programação. Um beijo no seu coração e paz profunda. Tchau. Em Jundiaí. E o ingresso é uma caixinha lá, aquela caixa assim de garoto, lacta e tal. Uma caixa de chocolate. Não é para ir comendo no caminho não, hein? É para levar lá. Então você vai ligar agora para o Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que é 5082-2822. 5082-2822 e você vai pegar o endereço. Não tem telefone para inscrição. Você vai direto, chega cedo, né? Chega um pouquinho antes do horário, chega com a sua caixa de chocolate e você pode entrar, porque a caixa de chocolate será o seu ingresso. E agora, na Páscoa, centenas de crianças pobrinhas que não têm condições de comer uma coisa gostosa tal, receberão a caixa de chocolate do ingresso dessa palestra. Lá viu? Em Jundiaí, hein, gente? É em Jundiaí. Vocês todos aí ao redor, é pertinho de São Paulo, pertinho de Campinas também, né? Então vamos lá, ajudar. O local é gigantesco e Paulo, querido, do pessoal da maçonaria, né? De várias sociedades maravilhosas que estão, essa comunidade maravilhosa que está fazendo esse evento, e eu vou ensinar linguagem do corpo, leis universais, saúde, tem um monte de coisa, vocês vão se divertir aí, tá bom, gente? Liga lá, em 5082-2822. Em se tratando de saúde,
A Rádio Mundial, ela fica batalhando, né, para que todo mundo se cure, seja feliz, seja próspero e tal. Mas por que tanta gente que escuta a Rádio Mundial direto, ou que faz terapia direto, ou que lê tudo que é livro, ou que, sei lá, tenta de todo jeito rezar e certos pontos da vida não melhoram? Então a tendência que as pessoas têm é de dizer que aquilo que não está melhorando é por culpa de alguém. E na verdade não é. Olha que interessante, existem prisões na mente, né? A mente, ela tem várias cadeiazinhas assim, várias jaulinhas. E a mente humana de hoje, principalmente, assim, com tanta tecnologia, uma modernidade que hoje se permite muita coisa, a censura hoje tá liberta, aquela coisa assim, né? Existem tantas gaiolazinhas dentro do teu cérebro que você não sabe que tudo isso é uma prisão. Você sabe quais são as prisões que eu estou falando? Das crenças. As pessoas têm crenças, todos nós temos crenças. Que vem desde lá de trás, né? Lá de trás. Cada um vai passando por outro. Vai saber desde onde. Pois é. E hoje, as crenças estão ficando piores. Porque hoje, muita gente consegue provar, entre aspas, certas coisas que aterrorizam a mente humana. Fora filmes, novelas, que estão toda hora influenciando o subconsciente das pessoas. Filmes de terror, as pessoas sentem vontade, tem alguém que está escutando aqui, né? Filmes de terror congestiona negativamente o subconsciente. A pessoa, ela se limita de uma tal maneira no futuro da vida dela, sem ela saber que foram todos os filmes de terror que ela assistiu na adolescência, mesmo na vida adulta. Filmes de guerras, mortes, decapitados, essas coisas são muito negativas. Novelas com altas tramóias, você sabe que novela vicia. Por quê? Porque eles deixam uma água na boca e você fica com vontade de saber o que tem no dia seguinte. É uma tendência humana a curiosidade. Então, olhem os tipos de crenças que as pessoas todas estão contaminadas e aí as doenças demoram para se curar ou certas doenças não se curam porque você acredita que ela não vai curar. Por exemplo, a prisão da crença na hereditariedade. A prisão mental na crença das bactérias, micróbios, que vão entrar no seu organismo e que vão te derrotar. A crença na velhice, que vai ficando velho e que não tem mais opção para a sua vida. E não a sua consciência orgulhosa ou distraída, que não acredita em nada, que não muda nada, não é? Então, gente, faça alguma coisa para mudar as suas crenças. Procure um profissional de PNL, por exemplo, Programação Neurolinguística. Ele pode ajudar a você a mudar essas crenças, a ressignificar, mudar o significado que você tinha da história da sua vida para um outro significado que a sua mente vai aceitar. E a partir desse momento que você ressignifica, toda a sua vida começa a melhorar, porque a sua mente se liberta e você é dirigido para outro caminho. E você começa a ter outras atitudes, outros pensamentos, outras palavras. E aí você começa também a ter outros resultados na sua vida, começando pelo seu corpo. Porque o corpo humano é reflexo da mente. O corpo, ele simplesmente reflete aquilo que você acredita, aquilo que você teme, você atrai. Se você vive com sabedoria, medita, faz suas orações de agradecimento a Deus, você é mais saudável. Você fica que nem criança, porque ninguém vai encontrar o reino da felicidade de Deus, né? Se não tiver o coração de criança. Se você é uma pessoa aí, trabalhadora, séria, preocupada, sempre responsável, tudo direitinho, quase não brinca, não dá tempo, né? Cuida de todo mundo, você é um candidato a grandes doenças. Agora, ser criança por dentro não significa irresponsabilidade. Significa que você tem alegria de viver e que nem tudo você se coloca para resolver.
Nem tudo. Porque você sabe que não é tudo que você pode fazer. Cabe também a causa e efeito de cada um, da sua família, do trabalho, porque eles também estão passando por situações. Pior, eles às vezes precisam passar por aquilo para que eles possam crescer, para que eles possam amadurecer, possam até enxergar, não sei, talvez através da dor. E se você ficar limitando, impedindo, fazendo tudo para todo mundo, poupando todo mundo o tempo todo, ninguém vai crescer. E você vai ficar sobrecarregado. Idade, por exemplo, esquece essa coisa. Esquece essa coisa da idade. Você já viu aquela doença dos olhos, lá das vistas, a catarata? Todo mundo que tem catarata, por exemplo, é porque em alguns momentos do dia ou da semana, passou rapidamente pela cabeça assim, ó. Nossa, quanto tempo será que eu ainda tenho de vida? Quantos anos será que eu ainda vou viver? Quando você começa a perguntar esses tipos de coisas assim, você começa a perder as suas vistas. Sabia disso? Porque os olhos representam o futuro. Todo mundo que usa óculos, seja por que razão for, é porque não está olhando o futuro com grandiosidade, com alegria, com esperança renovada. Não está aceitando o novo na vida e está vivendo só assim, do momento. Está fazendo pequenos planos ou grandes planos, ainda com receio, com o pé no freio, com medo. E aí você vai perdendo as vistas. Claro que às vezes vem uma doença como diabetes, como eu sempre falo, e que começa a degenerar várias partes do corpo. Por quê? Porque a diabetes significa medo do futuro, por estar preso às dores do passado. Gente, o Lu, ele vai passar a agenda deste final de semana para você. Tá bem cheio. Por exemplo, amanhã, dia 17, quinta-feira, às 20 horas, a Cris vai ministrar uma palestra inédita, que é autocura egípcia, com a palavra-chave para cada parte do corpo enferma, né? Cada parte que estiver enferma do seu corpo, ele tem uma palavra-chave. Porque lá no Egito, porque nós vamos em setembro novamente para o Egito. E se vocês quiserem ir com a gente, lembrando que não é turismo. É uma expedição, convivências, estudos, viu? E tem o dia da comprinha lá. Mas não é não, a gente tem que estar em grupo. E lá num templo, lá no Egito, eu dou sempre esta vivência para o grupo da autocura através de como você conhece o seu organismo. Existe uma palavra-chave para cada órgão. Então, se você aprende... A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Aí, gente, bom dia, muita luz no seu coração. Obrigada por estar ouvindo a Rádio Mundial no programa Linguagem do Corpo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvinte. A gente estava rindo aqui de novo, porque eu sou puro gato, né? Assim, eu ajo como gato, eu penso como gato, tem um monte de gato. E eu falo pro Lu, se você puser uma lanterninha com uma luzinha assim na parede, eu começo a correr atrás. Chama atenção. Que nem diria o Spock, fascinante. Eu preciso me concentrar. Olha lá, o gatinho. Cadê o gatinho? Nossa, esse gatinho aí tá sexy, né? Ô, Pedro, que gato é esse? Gente, um beijo no seu coração de novo. Acorda, levanta a tua cabeça. Todas as vezes, lembre-se sempre disso, viu? Não é frieza, não é orgulho, não é nada. Levanta a tua cabeça agora. Não importa o que aconteceu no passado. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa o que aconteceu hoje de manhã. Não importa, né? Levanta a tua cabeça, relaxa. Olha para cima. Pede a Deus que te dê paz para você saber resolver todos os problemas. Quanto mais você se atormenta, menos resposta você terá. Existe um exemplo maravilhoso que num dos livros do mestre Masaharu Taniguchi, da Seishonoye, ele fala assim,
imagine um lago sereno, cristalino, paradinho assim, parece um espelho, né? E você pode ver até o fundo, tranquilo, você tá lá na margem olhando. De repente, cai o seu anel, a sua aliança ou o seu relógio ali. E você fica desesperado, de medo de perder aquele objeto tão querido teu. Então o que você faz? Você pula na água, começa a vasculhar, a terra lá de baixo começa a subir. E você não vê mais nada, você não sabe mais onde está o teu anel ou o teu relógio, e aquela terra toda remexendo e a água fica turva. Então o mestre Masaharu Taniguchi, ele sempre diz assim, deixa a poeira baixar, né? Fica quietinho, não faz nada. Tem certas situações, ou quase todas, que você às vezes não tem que fazer nada. Você precisa ficar quietinho, observando, respire calmo. Daqui a pouquinho aquela terra começa a descer para o fundo. Então você observa com calma e encontra o objeto seu que tinha caído. E você vai lá e pega com cuidado. Então, a mesma coisa, faça com a sua vida. Quanto mais você... Já percebeu? Cada vez que você tenta solucionar uma encrenca de família, fica pior. Não é engraçado isso? Toda vez que você disse uma coisa, aí interpretaram você mal, aí alguém já ficou criticando você, aí você vai lá e tenta dizer que não é. Aí o outro já fala que você falou, não é assim? Não é melhor ficar quieto? Uma hora alguém vai vir te perguntar, e você diz calmamente. Lembra a história de Jesus? Quando ele ficou lá de frente, lá, né, pros grandões, e ele não se defendeu? Por quê? Porque era óbvio que ele não era um criminoso. Ele não tinha nem mais o que dizer. Seria uma palhaçada ele ficar lá dizendo que não, porque eu não sou, sabe? Então ele ficou quieto, ele falou, o povo que vá a meu favor. E não foram. Não foram, estão pagando até hoje. Então, olha só, gente. Só para, antes de começar a linguagem do corpo, só avisando, vamos ajudar um monte de crianças. Não sei que dia. Dia 22 dia do 3. 22, terça-feira, eu estarei dando uma palestra gratuita, jeito à saúde. Acaba tudo. Que acaba tudo e que o corpo vai ficando fraco, a cada dia vai declinando. Olha a crença que a ciência materialista colocou no inconsciente, no subconsciente da humanidade, né? Outra, o clima. O sol dá câncer. O frio dá gripe. Olha a crença, gente. Aí depois, quando você fica gripado, você fala, foi o vento que me pegou de revestrez. Foi um golpe de ar. Foi um golpe de ar, né? Gente, isso é crença. Pelo amor de Deus, isso é crença. Pisar no chão gelado, né? No chão gelado. Constipação. Pois é. Agora, quando os índios lá antigos, séculos passados, morreram com a gripe espanhola, olha que interessante. Eles tomavam sol, frio, andavam descalça, bicho, tudo. Eles não tinham nada. E por que será que eles morreram? Grande parte dos índios no passado, leia a história, morreram com a gripe espanhola. Porque aquilo foi, tem que falar, né? Aquilo foi uma arma química para que os índios deixassem aquele território e os espanhóis daquela época pudessem tomar aquelas terras. Então, não se ensinam a verdade. Eles ensinam que esta gripe e tal, e inventaram vacinas e tal. O engraçado é que essa gripe espanhola só matou os índios. Não matou mais ninguém, só os índios daquela época. E os grandões não morreram, né? Mas é porque o corpo deles estava imunizado e tal, né? Então, assim, aí tem esses filmes que quando os alienígenas chegam, eles não aguentam as bactérias da Terra e tal. Espera um pouquinho. Se eles não aguentam as bactérias, mas nós aguentamos, nós somos preparados para viver nessa terra. Todos que estão na terra estão preparados para tudo que essa terra tem, por maior número de bactérias que tenha. Por quê? Porque Deus criou o sistema imunológico. E esse sistema imunológico no nosso organismo, ele só funciona bem através de uma energia eletromagnética que pulsa o tempo todo do coração, do chakra cardíaco, da glândula timo, junto do baço. Não, eu ia falar que, e quando surge, quando tem algo que cura,
quando tem algum medicamento, algum composto que cura, ele é retirado porque a indústria da doença não deixa. Né? Exatamente. Porque ela, como cura, não há interesse em manter. Como é que é o nome daquela pomada para queimadura que ela curava e tiraram do mercado e era baratinha? Pois é, picrato, unguento de butezim. Ela curava, ela criava uma película. Agora na hoje pele. é tudo paliativo para Pois que é. você use outro remédio. Aí se não deu, Você não aí acha você vai mais usar porque outro. cura, né? Tiraram da linha. Ao invés da gente brigar mas com quem não quer a saúde, veja bem. Fique bem por dentro e acredite que você é uma pessoa saudável, você é filho de Deus perfeito. Assim como a Seishonoye fala, né? Assim como os antigos egípcios falavam também. E o começo da medicina chinesa, há mais de 5.000 anos, sempre acreditou que o ser humano é um ser maravilhoso, forte. É uma máquina completa. É uma máquina completa e que vive através dos elementos da natureza: terra, fogo, água e ar. Aí, quiseram fazer você acreditar que terra tem micróbio, que o vento dá gripe, que o fogo queima você, te machuca, e também que o fogo do sol dá câncer. E que a água tem bactérias. Aí você fugiu dos 4 elementos. Daí você não consegue ter o 5º elemento que cura tudo. Qual é o 5º elemento, gente? O amor. O amor. O amor é o 5º elemento. E você só consegue ter o 5º elemento dentro de você quando você ama a natureza e se entrega à natureza. Ó, quem for lembrar desse tempo, que quando eu era criança, né? Quando eu era moleque, a gente tomava água. Lá em Barbacena? A gente tomava água na mangueira. Ah, na é verdade, torneira, é botava verdade. a boca na torneira e tomava aquela água do jeito que tava. Hoje tem filtros mirabolantes que tira não sei o que aumenta o pH, que tem não sei o que, trocentas coisas. Aí você fala, nossa, não era assim quando eu era criança. Eu não morri, eu tô aqui. Pois é. Agora, olha só. As pessoas que ouviram isso agora, do Lu, pode estar dizendo assim, imagina, é que antes não tinha tanta sujeira nos rios, é que antes não sei o que, não tinha tanta gente, tanta poluição. Gente, tem muito mais entre o céu e a terra que você não sabe ou não quer acreditar. E existem, a carência humana é tão grande, a solidão interna é tão grande, que a vantagem de ficar doente, às vezes, é muito boa. Porque você consegue o amor, o perdão, o carinho, a atenção, só quando você tá tudo ferradão, doente. Benefícios do INSS. Benefícios de dinheiro. Então, se você ficar saudável de tudo, né? E você não precisa de nada nem de ninguém, as pessoas te chamam de frio, de calculista, você não fica tão grudado em fofocaiada de família, você sai fora, é chamado de metido, e, né, de ausente. Então, você acaba não sendo tão amado. Agora, que tal você ter saúde total, rejuvenescimento total na sua alquimia espiritual e de crença? Você tem que fazer uma alquimia, sim, uma transmutação de suas crenças. E não fique falando para as pessoas. Eu estou falando na rádio agora, mas você, dentro da sua cabeça, sem falar nada para ninguém, passe a acreditar no melhor. Passe a acreditar que você está protegido em todos os sentidos. Faça a oração de Arcanjo Miguel, por exemplo, que ele está do lado, em cima, embaixo, dentro, fora. Faça também o Salmo 23, que onde você passar, nada vai acontecer. A crença. Por que as pessoas de fé, elas estão também no mesmo planeta que todo mundo, no mesmo país que todo mundo, ou na mesma cidade que todo mundo, onde está tendo infestações, né? E tal, e a pessoa de fé, ela tá ali junto com aqueles bichinhos, junto com aquele sol, junto com aquele frio, e ela não acontece nada. Dá pra entender? Aí vão falar que é a resistência física dela. Vai falar. Então, a fé, o amor, a alegria de viver e o perdão, acima de tudo, emana uma força áurica. E o teu corpo, ele fica forte. E você se torna um pilar. Agora, se você é forte e se torna o pilar da família, mas não tem sabedoria, você deixa todo mundo se pendurar nos seus ombros. Aí não aguenta de dor nas costas, né? Pela linguagem do corpo. Tá na hora de você delegar. Tá na hora de você acreditar que você, sim, tem uma longevidade enorme. E se você olhar direitinho os livros sagrados,
Está bem claro lá. Honrai pai e mãe, para que Deus te dê longevidade na terra. Porque teu pai e tua mãe biológicos, que os que te trouxeram para cá, né, para a terra, eles são tuas raízes. Eles são tuas energias de equilíbrio de polaridades. Então você precisa estar muito bem lá no inconsciente, não na consciência. Tem muita gente que fala, não vou fazer oração do perdão para papai nem para mamãe, porque eu tô bem com eles, não tem nada para perdoar. Mas olha a tua vida. Se a tua vida estiver perfeita, na saúde, no formato do corpo, na força, na prosperidade, você está feliz no amor, tem harmonia na família, todo mundo saudável, então eu acredito em você. Se não, eu não acredito em você. Faça a oração do perdão, papai e mamãe, 3 meses. A oração do perdão que está no meu site, linguagemdocorpo.com.br. Claro que as outras orações do perdão são maravilhosas, mas experimenta fazer um pouquinho aquela comprida lá que aí você não decora ela é grande. Não, é que eu escutei agora alguém falar assim, mas eu não conheci meu pai. Outros vão falar, minha mãe morreu quando eu nasci. Mas ele tem a memória celular original. Exatamente. E a gente chama também de memória natal. Ou seja, você estava no ventre da sua mãe e tem toda a memória do papai e da mamãe original, né? Lá dentro do seu inconsciente. Você pode pensar que não conheceu, mas você esteve com eles por pouco ou muito tempo. Com a sua mãe você esteve 9 meses, com certeza. Então existe sim a memória celular, a memória natal, e é só você evocar através da oração do perdão que esta criança interna que está dentro de você, ela é que vai encontrar uma solução